crianças, tudo bem? Essa semana a prof veio falar de uma nova letrinha que a gente vai estudar, que é a letrinha Q. A letrinha Q, ela tem umas regrinhas diferentes para ela, certo? Então preste atenção aqui que a prof vai explicar para vocês. A primeira é que a gente não usa o Q com a vogal sozinho. Por exemplo, o Q e o A. A gente não usa o Q e o E. A gente não usa as vogais já logo após o Q. A não ser que seja um sobrenome alemão, polaco, de outro país, né? Que daí, às vezes, o Q tá ali no meio junto com o Z, junto com o C, mas não é comum nós usarmos, certo? O Q, ele vem sempre acompanhado da letra U, antes de colocar a vogal que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar a primeira vogal, que é a letrinha A. Então, eu preciso deixar o Q junto com o U sempre. Os dois, ó, juntinhos. Daí eu acrescento o A. Aí eu formo a sílaba quá. Então, por exemplo, eu quero escrever quadro. O quadro lá da nossa sala. Então, eu vou usar o Q, o U e o A, o D, o R e o O. E aí eu formei quadro. Então, eu não posso escrever assim, ó, quadro, como eu falo. Poderia, né? Mas no português, como a prof sempre fala, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir, certo? Então, o Q, o U e o A eu formo quá. Já o Q, o U e a próxima vogal, que é E, eu formo que, é um sonzinho, ou que. Eu posso ler só que, como se não existisse o U aqui, e eu posso ler que. Então, por exemplo, se eu vou escrever queijo, queijo, eu vou usar o Q, o U e o E, mas eu vou ler que. Agora, se eu escrever, por exemplo, 50, ó, 50, eu vou ler quenta, tá vendo? Que. Então, a sílaba que tem dois sonzinhos. Tem o sonzinho de que e o sonzinho de que. Mas o U, o que e o U estão sempre ali, ó, juntinhos, tá vendo? O que e o U sempre juntinhos, ok? Depois, a próxima vogal é a vogal I. Então, eu vou ler que, ou eu posso ler qui. Por exemplo, vou escrever quinta-feira, ó. Daí eu uso o que, o U e o I ali e leio que. Ou eu posso escrever, por exemplo, equino, que vem de cavalo, né? Equino, ó. Eu usei o que, o U e o I, mas eu leio qui, certo? Aí, quando eu vou para a próxima vogal, que é a vogal O, atrás do que e do U, eu leio co ou co. Então, ó, quociente. É uma palavrinha que vocês vão estudar lá na matemática depois, mais para frente, quando a gente aprender umas operações de divisão nas séries seguintes. Quociente é uma partezinha lá da operação de divisão, certo? Ou então, como que eu posso dar outro exemplo? Aquoso. Aquoso. Cuoso. Tá vendo? Daí aqui eu leio co, aqui eu leio cuo. Aquoso é quando a gente fala de alguma coisa que tem água. Ah, essa substância é aquosa, é líquida, tem água, certo? Então também tem dois sonzinhos. E quando chega na última vogal, que é a vogal U, daí não tem essa sílaba aqui, ó. Essa sílaba não existe, que, u, certo? Então, eu vou ter o quá, o que, o ki e o co. Mas u, não, ok? Então, essa semana a gente vai treinar palavrinhas que pode ter o quá, o que, o ki e o co no início, ou no meio ou no fim, certo? Daí a gente vai treinar lá para poder estar lendo e vendo qual que é o sonzinho que faz, principalmente aqui, ó, no que e no que muda bastante, né? O e e que, qui e ki. O quá vai ser sempre quá, né? Então, independente se ele vai estar no meio, no início, no fim, ok? Essa é a letrinha, então, dessa semana, que a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre ela. Qualquer coisa é só chamar a prof para tirar as dúvidas, tá bom? Beijinho e até a próxima!